Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos no capítulo 10. É um terço já dos capítulos que a gente tem para ler. A mulher inesquecível está disposta a pagar qualquer preço para permanecer na presença de uma pessoa extraordinária. Há muitos anos, uma senhorita que trabalhava para mim informou que um querido amigo meu estava vindo à cidade numa determinada terça-feira. Ele tinha telefonado para almoçar comigo. Ótimo, fiquei entusiasmado. Mas não será possível, ela explicou. Eu disse que você poderia almoçar nessa data. Eu disse que você não poderia almoçar nessa data porque seu voo sairá no mesmo horário. Simplesmente mude o voo para 2 ou 3 horas mais tarde, eu expliquei. Mas custaria $500 a mais para fazer qualquer mudança em seu bilhete. Faça as alterações assim mesmo, eu expliquei pacientemente. Veja, eu entendo que $500 é muito dinheiro, mas é um preço muito pequeno a pagar para almoçar com este meu amigo. Ele é certamente o homem mais sábio que conheço em certos assuntos. Quando ele fala comigo, a criatividade transborda em mim como as cataratas do Niágara. Minhas melhores ideias sempre surgem quando estou na presença dele. Ele me ensina o que ninguém mais ensina. Nenhum ser humano jamais falou para mim as coisas que ele fala em minha vida. Então, faça as alterações necessárias, que eu providencie os $500, porque eu sempre posso substituir o dinheiro, mas eu não posso substituir a sabedoria que vem da vida desse homem. Ainda não estou certo se ela me entendeu, mas estou certo disso. Devemos buscar pessoas excepcionais e extraordinárias. Por isso, a mulher com fluxo de sangue estava disposta a enfrentar a multidão para tocar na orla das vestes de Jesus. Ela estava disposta a pagar qualquer preço para conectar-se a alguém que era mais poderoso que ela. Eliseu perseguiu Elias. Ele entendeu o sistema da recompensa. Ele queria a porção dobrada do manto de milagres que estava sobre o profeta Elias. Ele sabia que isso não viria nas coisas rotineiras e comuns. Coisas sobrenaturais não acontecem simplesmente. Promoções não são acidentais. Estou convencido que pessoas extraordinárias estão além do seu alcance. Elas não são acessíveis a qualquer um, ou fáceis de alcançar ou de contatar. Pode ser o ouro dentro do cofre do banco, pode ser diamantes da terra, pode ser pessoas que conhecem os segredos da vida. Se você alguma vez tirar a água dos poços mais profundos da terra, terá que trazer seu próprio balde, lançar sua própria corda e ter tempo para tirar a água. Eu estava pregando em uma igreja no Arizona, quando uma senhora me abordou. Enquanto ela falava do seu problema, eu simplesmente recomendei a ela um livro que estava sobre minha mesa que continha a resposta. Eu nunca paguei tanto por um livro, ela exclamou. Você já pagou tanto assim por uma refeição? Perguntei. Sim, claro, ela respondeu. Em outras palavras, você está me dizendo que sua cintura é mais importante do que sua mente, eu retruquei. Isso é bem enigmático e fascinante para mim. Nós pagamos $20 mil, aqui ele usa dólares, né, mas por um automóvel que nunca fala conosco, nem nos dá um pouco de informação, nem transforma nossa vida radicalmente. No entanto, nós paramos e perguntamos com o gerente da livraria por causa de um livro de $10 que contém 20 anos de pesquisa. Uma vez eu comprei um livro de $84, um único livro por $84. O jovem que estava comigo ficou chocado. Não posso acreditar que você vai pagar $84 em um único livro, ele disse abismado. Na verdade, eu não paguei $84 por um livro, eu respondi. Esse autor levou 20 anos de pesquisa constante para descobrir verdades que eu vou conhecer em 2 horas. Seria uma tolice recusar pagar este valor a ele por trabalhar para encontrar as respostas que eu quero. Na verdade, é impossível encontrar alguém que trabalharia 24 anos para você por apenas $84. Os autores são seus assistentes de pesquisa. Eu investi muitas horas de pesquisa jogado sobre pilhas de material, avançando noite adentro para colocar em um único livro os maiores segredos da Terra.
Depois, eu vi maridos e esposas argumentando entre eles se deveriam ou não pagar $10 por aquela pesquisa. Os ignorantes são sempre tão óbvios. Deve ser difícil discernir o inteligente, mas nunca é difícil discernir o ignorante. Eu li uma história interessante. Há poucos dias, em uma das revistas de sucesso, um jovem empresário queria desesperadamente conhecer um homem famoso. Ele queria um mentor. Ele queria conselho e queria desesperadamente ter acesso ao tal homem. Parecia totalmente impossível. Ele escrevia cartas, telefonava, nada parecia quebrar o muro que protegia o foco daquele grande conquistador. Finalmente, ele descobriu o restaurante favorito onde o homem adorava comer e esperou lá por horas. O contato foi feito, o relacionamento nasceu, mas custou a ele tempo e esforço. Ruth não era uma mulher comum. Ela não recebeu uma palavra sequer de encorajamento de sua cunhada. Ela não recebeu o encorajamento de sua parentela, a qual estava deixando. Ela não recebeu o encorajamento de seu marido porque ele estava morto. Ela não recebeu o encorajamento de Noemi, a mentora que ela estava buscando. De fato, não há uma única frase na Bíblia que indica que ela recebeu qualquer encorajamento para fazer as mudanças geográficas que ela fez. Mas ela honrou o que o seu coração discerniu. Ela celebrou a grandeza de alguém. Ela sabia que a chave para mudar de fase estava em permanecer na presença de Noemi. Pessoas inesquecíveis investem mais energia em suas buscas. Pode precisar de 20 telefonemas em vez de 1, pode precisar de 10 cartas em vez de 2, pode precisar de 4 horas extras de trabalho ao invés de 10 minutos. Pode exigir receber um salário mais baixo por um ano ao invés de um salário mais alto. Cada etiqueta de preço é diferente, mas você pode acreditar que qualquer coisa de valor tem um preço. Por que vale a pena buscar o clima ou a atmosfera de uma pessoa extraordinária? A vida dela contagiará você. A expectativa dela estimulará você. A impaciência dela apressará você. O foco dela fará você se lembrar a fraqueza dela. Até mesmo a encorajará. A criatividade delas despertará novas ideias em você. O fracasso dela iluminará você. O melhor de você vai aflorar na presença de pessoas extraordinárias. Suas piores ideias serão expostas e murcharão na presença delas. Quando revejo minha própria vida, eu relembro com grande e profunda gratidão os momentos que me expus aos notáveis campeões da minha geração. O foco deles era quase inacreditável. A indisposição deles para se ocuparem com leviandades me intrigava. Ficou óbvio para mim que eles só davam atenção às coisas que valiam a pena. Eles separaram suas vidas de tudo que não fosse relacionado aos desígnios e chamados. Eles provaram o fracasso, porém não temeram isso. Alguns anos atrás eu li que a esposa de um evangelista mundialmente famoso foi questionada. Como se sente com o marido fazendo viagens longas e ficando distante de você e dos filhos? Ela respondeu com uma profunda sabedoria. Eu prefiro ter apenas uma porção de um grande homem a ter um homem inteiro que seja comum. Qualquer mulher que busca grandeza vale a pena ser procurada. Minha própria mãe é um monumento de alguns gostos em minha memória. Éramos pobres, mas ela nunca parou de ler e colecionar livros para nós, os filhos. Eu ainda não tenho livros suficientes em minha biblioteca até hoje. Ela nutriu minha sede por informação e conhecimento. Ela sabia que um único segredo de sucesso em um livro valia o preço do livro inteiro. Valorize qualquer mulher cuja estante de livros é tão cheia quanto o seu guarda-roupa. Valorize a mulher que assiste aos seminários, que dirige a livraria local, que navega na loja de livros e que prefere ter um livro a ir à manicure. Uma mulher inesquecível leva tempo para investir no acúmulo de conhecimento e sabedoria. Nem todas as pessoas extraordinárias são necessariamente agradáveis. Alguns gênios que possuem dons raros às vezes são detestáveis, amargos e cínicos. O aprendiz inesquecível e extraordinário é aquele que se recusa a desviar-se de sua busca e insiste em extrair ouro de uma pessoa extraordinária. É isso que fará também de você alguém inesquecível. Particularmente, esse foi um dos capítulos que eu mais gostei. Eu achei muito interessante a gente falar sobre dar valor, né?
dar valor. É sobre isso. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma tesoura, né? Quanto vale essa tesoura, né? Para mim, ela pode valer R$ 2, para você, ela pode valer R$ 10, mas o valor que a gente dá é proporcional àquilo que é a importância que a gente dá na nossa vida. Eu, particularmente, quase não uso uma tesoura. Então, se você falasse pra mim que uma tesoura vale, sei lá, 100, R$ 200, isso pra mim não é importante. Eu não dou esse valor, porque eu não uso, né? Diferente, por exemplo, de um costureiro, né? Que usa isso daqui, é um instrumento que usa muito e que valoriza essa tesoura. Então, de repente, para um costureiro pagar R$ 200, R$ 300, que seja, numa tesoura, não é caro, porque é aquilo que ele dá valor, porque é aquilo que ele usa. Agora, mais do que um costureiro, é a pessoa que fabricou, é a pessoa que pensou na cor, que pensou no formato, que pensou no corte, que pensou em cada detalhe dessa tesoura, né? Então, para ele ainda é muito mais importante e tem muito mais valor, né? Só um exemplo aqui pra gente, da tesoura, pra gente entender a questão do valor das coisas para cada pessoa. Então é assim na nossa vida também, né? Que nem esse vídeo que eu tô gravando. Tem pessoa que vai gostar, tem pessoa que não vai gostar, tem pessoa que vai valorizar, tem pessoa que não vai valorizar. Mas pra mim tem um valor inestimável, né? Porque eu que tô gravando, eu que tô fazendo, porque pra minha vida isso tem um valor inestimável. Assim como a tesoura para um costureiro, para a pessoa que fabricou, assim também cada detalhe da nossa vida. Então, cada um vai dar o valor que esse vídeo merece, que essa tesoura merece, ou um esportista, um tênis, né, que ele usa, e assim por diante, né? Assim também é no nosso trabalho. Muitas vezes a gente faz, o nosso chefe não reconhece o nosso trabalho, a pessoa que a gente fornece o serviço não reconhece o nosso esforço. E o que acontece? A gente desanima, a gente não tem mais aquele fôlego, aquela disposição para fazer como a gente fazia, né? Porque a pessoa que a gente quer que valoriza, não valoriza. Mas daí eu venho dizer e lembrar vocês, né, que para quem que a gente tem que fazer tudo certinho, com tudo com disposição, com tudo com o maior amor do mundo, né? É para Deus, né? É tudo para ele, por ele e para a glória dele, né? Então a gente tem que saber o valor de Deus, né? E por que isso, né? Porque Deus sempre valoriza a gente, né? Ele nunca vai nos desvalorizar, nunca vai desvalorizar o nosso empenho, o nosso trabalho, nossa disposição em cima daquilo que a gente tiver mesmo como missão, como meta e como desígnio, né? Como a gente já falou outras vezes, que a gente tem um desígnio. Então, por que a gente não deve desanimar, mesmo que as pessoas não valorizem, né? Porque a gente serve um Deus que é Ele que valoriza nossas coisas e que a gente tem que pensar que sempre Ele tá vendo e reconhecendo, ainda que a gente não perceba naquele momento. Porque independente daquilo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com excelência, com o melhor do que a gente pode dar, pensando que tudo que a gente faz para Deus, né? Então que a gente tem que dar sempre o nosso melhor, porque é para Ele, né? Tudo por Ele, tudo. Então fica aqui o questionamento: que preço nós estamos pagando por seguir Jesus, né? Muitas vezes o preço é alto. Mas vai sempre valer a pena, porque é o único que realmente vai valorizar o nosso esforço, vai valorizar e reconhecer
o nosso trabalho, né, que é Jesus. E isso tem um preço, com certeza tem um preço. E a gente está disposto a pagar o preço?